Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa que vai ser uma proposta bem diferente, né, do que eu já fiz até agora. E falar rapidamente para vocês. A intenção desse vídeo, que talvez alguns já tenham entrado aqui e digam, nossa, que vídeo grande, é assim, é fazer um alinhamento mesmo, sobre a base de tudo que eu entendo e que eu já estudei ao longo desses muitos anos sobre lei da atração, Deus, criação, cocriação da realidade e principalmente como modificar a nossa realidade, né? Que é o que eu mais estudei e mais tenho conhecimento para falar. Só que, por que eu senti necessidade de fazer esse alinhamento? Porque cada um está num ponto diferente. Cada um tem uma percepção diferente sobre como as coisas se desenrolam. Então, assim, às vezes tu dá um conteúdo intermediário ou um conteúdo avançado, só que tu percebe que a base da pessoa é completamente diferente da base que tu considera como uma base ideal, ou uma base que seja ideal para continuação do teu tipo de protocolo, digamos assim, sabe? Então, essa aula, assim, para quem não viu, ela me veio na cabeça de verdade, assim, eu acordei às 5 da manhã um dia e eu falei, gente, eu preciso gravar isso, porque me veio tudo na cabeça. Com quem nunca aconteceu isso pode não acreditar, mas essa é a verdade e ela tá aqui exatamente assim do jeito que eu fui pensando. Então vamos ver como é que vai saindo, né? E essa é a base de tudo para o que eu considero assim o básico e talvez até o intermediário avançado para a pessoa mudar de vida mesmo, mudar de vida da água para o vinho, ou como ela quiser chamar. Então, assim, sobre o que eu vou falar aqui? Eu vou fazer um alinhamento sobre paradigma, sobre, enfim, sobre o modelo básico que a gente tem, né, de universo, de regras, de lei, ciência, religião e tal, assim, fazer um alinhamento para todo mundo estar na mesma base. Vou falar sobre o que eu acredito que, a partir dos meus estudos, que molda a nossa realidade, sobre o que eu acredito sobre Deus, quem é Deus, o que é Deus, como Deus influencia ou não, de alguma forma, as nossas vidas, e que mostrar como tudo que existe na nossa vida é nosso e está nos mostrando alguma coisa. Não existe nada, 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 nada externo, nada mesmo. Tudo que está acontecendo, inclusive você está assistindo isso agora, é um reflexo de algo que está dentro de ti e está tentando te mostrar alguma coisa. Então, assim, se tu assistir essa masterclass, live, enfim, sei lá como vocês quiserem chamar, se tu assistir isso com essa percepção de que algo dentro de ti se conectou com isso e quer te mostrar alguma coisa, você com certeza vai mudar bastante a sua realidade. Então, assim, falando sobre isso, eu quero já dar uma introdução que é a base para qualquer coisa e que você precisa, pelo menos essa parte, você precisa concordar comigo. Que é sobre não assistir isso que eu vou te falar baseado nas suas verdades absolutas até agora. Porque, assim, o que são as verdades absolutas? São aquilo que a gente acredita com muita convicção, que a gente determina como uma verdade e que não há nada que possa contestar isso. Só que assim, será que as nossas verdades absolutas, elas nos trazem benefício? Porque assim, se o que existe dentro de ti, se as crenças que existem dentro de ti, elas fossem boas, ou elas fossem pelo menos adequadas e alinhadas com o que tu quer da tua vida, tu já teria a vida que tu quer. Então, assim, se a tua vida ela tá muito diferente do que tu gostaria ou do que tu sonha ou almeja como uma vida ideal para ti, é porque as tuas crenças, as tuas verdades absolutas, o teu mundo interior, ele não tá adequado com essa tua expectativa de realidade. Então, assim, se abre, sabe? Assiste esse conteúdo aqui tentando desconsiderar tudo que tu já viu e já aprendeu até agora. Porque é só dessa maneira que tu vai estar pronto para absorver talvez outro tipo de realidade. E óbvio, depois de tu assistir o que eu tenho para te falar, tu vai fazer as tuas próprias construções, porque tudo é sobre ti mesmo.
E tudo é sobre como tu vai pegar isso que eu vou te falar agora e vai construir a realidade que tu quer. Não a realidade que eu quero, nem a realidade que a tua mãe quer, ou a realidade que o teu irmão quer. Não, a realidade que tu quer. E esse conteúdo ele só vai servir se for nessa base, tá bom? Então, pra já deixar combinado. E a primeira parte que eu quero falar para você é sobre os paradigmas atuais e te fazer outro pedido, que é assim, o outro não importa mais a partir de agora. Tudo que tu vai ouvir, ver e refletir e pensar a partir de agora, de tudo que eu vou te falar, é sobre ti. Não existe outra pessoa. Você não vai dizer, você não vai parar assim, pensar, nossa, minha mãe precisa saber disso, nossa, meu irmão precisa saber disso, nossa, meu melhor amigo precisa saber disso. Não. Se você achar que ele precisa saber disso, depois de assistir tudo, você pega e você manda esse link para ele e diz assim, nossa, acho que tem um conteúdo legal, mas não tenta pregar, não tenta mudar, não é. É sobre você, entendeu? Se você sair daqui sobre isso, que é sobre você, e que é sobre desconstruir as suas crenças, porque elas não estão adequadas com o que tu deseja, pronto, tá tudo resolvido, literalmente. Então vamos lá. Falar um pouco sobre o paradigma atual. E assim, primeiramente, o que é um paradigma? Paradigma é algo que serve como um modelo, que é aceito como uma verdade inquestionável pela grande maioria das pessoas, ou pelo menos sobre ti mesmo e a tua realidade, até porque nós temos os nossos próprios paradigmas, né? E se tratando de uma coisa, de uma visão mais macro, né, do mundo inteiro. O que é o paradigma atual? Que é que a ciência e a espiritualidade, elas necessariamente elas estão separadas. Elas não podem discutir ou coexistir uma com a outra. Ou é religião ou é ciência. Não é religião e ciência. Não é espiritualidade e ciência e desenvolvimento. É como se fossem literalmente duas coisas que coexistem num mundo completamente paralelo e não conversam. Outra questão do que está no paradigma atual, que é a matéria como uma realidade única, ou seja, não existe nada além da matéria. Se eu não posso tocar, se eu não posso ver, se eu não posso sentir, se não é assim uma mesa dura, não existe. Ou seja, não existe, o paradigma atual fala que não existe nada além da matéria. E que toda a existência ela é vista como uma aleatoriedade. O livre-arbítrio ele é uma ilusão e somos todos condicionados a leis biológicas. Isso é o que a grande maioria das pessoas acreditam. Ou se não acreditam. Porque para acreditar na ciência, teoricamente, na ciência como ela é feita hoje em dia, você teria que acreditar nisso. Você tem que acreditar que é tudo uma aleatoriedade, uma grande e, sei lá, complexa aleatoriedade. E que nós somos condicionados por leis biológicas de reprodução, enfim, todas essas coisas que as pessoas falam e que eu gostaria que a gente alinhasse que, ok, concordamos que é isso que as pessoas falam, certo? Só que aí que tá. Qual que são as consequências desse paradigma de mundo atual? Ele fortalece a nossa individualidade, fortalece a competição, fortalece a luta e esse sistema em que a gente vive, ele gera uma insegurança constante em que você precisa ser sempre mais para ser melhor que alguém. Porque é mais para ser melhor que alguém, não é mais para desenvolver o mundo ou mais para desenvolver um senso de coletividade ou mais para um mundo melhor. Tanto que ninguém pensa como a Terra vai estar daqui a 50 anos fora, o que as pessoas chamam de, tipo assim, ativistas malucos ou qualquer coisa do tipo. Não, é sempre uma questão muito agora, individualidade, competição e luta. Eu tenho que vencer o próximo, ok? E agora, estando alinhado nisso, depois vocês vão entender por que eu falei isso. É justamente porque a gente precisa desconstruir isso para seguir em frente. E quando as pessoas elas começam a despertar, todo mundo que eu observo, quando a pessoa começa a despertar para uma espiritualidade, às vezes até ir para um lado religioso, ela começa a perceber que esse paradigma atual ele não serve mais. Só que qual que é a grande questão? A gente percebe que tudo é uma coisa, tudo é um, Deus é amor, todos precisamos, enfim,
evoluir, só que a gente tenta colocar isso em cima do paradigma antigo. Ou seja, a gente começa a acreditar que quem precisa mudar são os outros. A gente acha que a nossa mãe tem problema, que o nosso pai tem problema, que o nosso namorado tem problema, que o nosso marido tem problema, que todo mundo tem problema e que todo mundo deveria mudar e evoluir e independente da religião que você acredita, mas a pessoa deveria aceitar Jesus porque o mundo ia ser melhor. E nesse momento, eu vou te falar que a gente não entendeu nada, porque a gente tenta aplicar um conceito bonito em cima de um paradigma antigo. Enquanto, na verdade, se todos somos um, se todos somos fruto da mesma essência, a cooperação ela precisa ser mais forte que a individualidade. Eu vou citar, assim, ao longo dessa masterclass, algumas referências bíblicas, mas é simplesmente porque eu sei que grande parte das pessoas que me acompanham, elas gostam dessas referências bíblicas. Mas você não precisa levar isso em conta. É simplesmente porque, desde sempre, até os escritos mais antigos demonstram esse tipo de conhecimento. Só que a gente nunca teve percepção para absorver o que realmente significa. Então, assim, inclusive a Bíblia fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. E continuando falando sobre religião, do meu ponto de vista agora, a religião ela é um perigo no momento em que ela é dual, ou seja, no momento em que tu ter uma religião te separa do todo e te põe contra o outro. Ou seja, você está tentando pegar um conceito bonito de espiritualidade, de desenvolvimento, de amor, só que ainda dentro do paradigma atual, de luta, de esforço, de ser mais, de a sua religião ter que ser melhor do que a do outro ser pior porque ele não acredita na mesma coisa que você. E a consciência, como realidade última, ela diz que nós todos somos unidade. Se nós somos unidade, o outro ele não existe. Ponto. Ponto. O outro ele não existe. E que a gente percebe que as grandes pessoas, elas, quem é grande nesse mundo, de alguma forma, ele tem pessoas trabalhando para ele dentro do paradigma atual, mas ele vive um novo paradigma. As pessoas que realmente têm poder nesse mundo, seja para o que elas usarem o poder, para o bem ou para o mal, elas percebem que o poder ele vem de um ecossistema forte. Sabe aquela frase que você já deve ter ouvido, que network vale mais do que dinheiro? Sim, network vale mais do que dinheiro. Porque o dinheiro é aquela coisa de luta, de um contra o outro, de força, disso, daquilo. O network, a comunidade, o ecossistema, a cooperação, ela sempre vai ser mais forte do que a individualidade. Então, isso é uma coisa que é bem legal de vocês refletirem, porque as grandes pessoas já vivem um paradigma diferente. Só que elas precisam de pessoas no paradigma antigo para que as coisas continuem funcionando. Porque é uma evolução que ela vem aos poucos, né? E a gente também precisa respeitar e entender que às vezes a pessoa não quer um momento diferente. Ela quer esse momento do jeito que ela quer e ponto. Não é ela que tem que mudar. É você que tem que mudar. Então vamos lá. Dentro da física quântica, a gente já fala desse paradigma mais sistêmico, né? Que é o que eu acabei de falar, que é sobre todos serem uns. Então, questões que a gente tem que começar a levar em conta a partir de agora. Que todos colaborando com a sua parcela, de modo que todos crescem, tudo muda. Ou seja, quando você tirar o foco do que o outro supostamente deveria fazer e focar no que você tem que fazer, focar na sua parte, esquecendo completamente o outro, você vai começar a construir necessariamente um mundo melhor ao seu redor, ou pelo menos um mundo alinhado com o que você tem da sua concepção de mundo perfeito. E que a abundância, ela pode existir para todos, porque o universo, ele é ilimitado. Esse novo conceito sistêmico, ele fala de que tudo é ilimitado. Tudo é ilimitado, literalmente.
E o que limita é a nossa crença, é o que tem dentro da nossa cabeça, é a competição, é o ter que ser melhor do que o outro, e para ser melhor do que o outro, ele tem que ser pior do que você, entende? Então, no momento que você vive nessa concepção de competição, você parece que não existe abundância. Parece que é sempre uma luta, é sempre um esforço, é sempre um derrubar o outro para ser melhor. E não construir junto com o outro para construir algo maior. É sempre derrubar sozinho, luta, enfim. E agora algumas observações assim mais teóricas, mas que já são comprovadas, querendo ou não, que todos os seres do universo, eles interagem por conexões quânticas não locais. O que isso quer dizer? Você está conectado com tudo, literalmente. Todos estamos conectados e interagindo o tempo inteiro. E sabe o que é mais engraçado? O fato de existir essa interação e de todos estarem conectados significa que o teu movimento interno, ele é capaz de desencadear o movimento no todo. Só que a tua tentativa de mudar o todo sem movimentar o teu interno não muda nada. Porque não é a força que muda, é o poder. Enfim, daí agora também já teria que filosofar demais, mas é um assunto bem legal até discutir outro dia sobre força e poder. E, bom, seguindo, todos temos livre-arbítrio e você não tem o direito de impor as suas verdades sobre o outro. Viver a sua vida basta, e quando a sua realidade interna for modificada, tudo ao seu redor será também, que foi o que eu acabei de falar. E todos estamos interligados, todos somos irmãos, todos somos parte do todo. A maior dificuldade é que a gente sempre quer culpar o outro. A gente nunca quer entender que o outro é sobre a gente. Que se o outro está na nossa vida, é porque algo dentro da gente sintonizou aquela outra pessoa. Algo dentro da gente conectou com aquela outra pessoa. Não é e não é a gente que tem que mudar a outra pessoa. Nós mesmos temos que nos modificar para que, modificando o nosso padrão, a gente permita que o mundo ao redor se modifique. Então, para aceitar que todos somos um, para aceitar que todos somos parte de Deus e somos Deus experienciando algo através da nossa vida, precisamos entender que não tem como você ter inimigos. Isso é uma questão bem complexa. Mas no momento em que você odeia o outro, você odeia a Deus. No momento em que você zomba o outro, você zomba de si mesmo. E você zomba de Deus. Porque tudo é Deus. E tudo é Deus experienciando a vida humana. Então, depois eu até vou continuar falando disso mais adiante, mas coloque isso na sua mente. Se você quer viver um paradigma abundante, um paradigma sistêmico, uma vida sem limitações, você tem que entender que a sua única limitação é você mesmo. E que o outro, ele não pode ser seu inimigo, porque o ódio pelo outro é o ódio por você mesmo, simplesmente. E o ódio por Deus. Então, agora você vai escolher, conscientemente, você vai escolher, literalmente, viver em um mundo de guerra, de dualidade, onde você não tem controle de absolutamente nada. Tudo acontece aleatoriamente. Simplesmente. Assim, jogando dados. Ou você vai escolher ficar uno com o todo e entendendo que tudo está interligado o tempo todo. Você vai escolher não espalhar o medo, nem o ódio, nem a discórdia. E vai escolher conscientemente dar poder somente para o bem. Porque acontece, quando você escolhe espalhar o medo, você aumenta o medo dentro de você. Quando você escolhe espalhar a discórdia, você aumenta a discórdia dentro de você e você atrai mais situações e pessoas que vão te trazer essa sensação de discórdia. Porque é isso que você quer, é isso que você está vivendo, é isso que você está emanando. Toda vez que você fica com raiva de uma pessoa porque aconteceu algo que você não gostou,
e você fica alimentando essa raiva, e você briga, e você isso, e você aquilo, você só tá alimentando isso dentro de você, porque o outro ter feito aquilo é simplesmente um reflexo do que está dentro de você. Se não existisse dentro de você, isso não iria ter acontecido na sua vida. Não iria. Ou seja, continuando aqui, a partir de agora você não tem mais problemas com seus pais, você não tem mais problemas com seu chefe. Não existe mais o outro. Todos os problemas são seus e você vai escolher permanecer neles ou não. Porque se está na sua vida, é seu. E se você quiser pedir algo para Deus, você vai pedir sabedoria para entender e evoluir com esse fato, que não importa o que acontece do lado de fora. Cada um é capaz de construir o seu universo particular. E aí vem uma grande questão, que é a chave de tudo. Sabe qual é a única coisa que existe em comum entre todos os teus problemas? Entre todas as situações que tu não gosta, entre todas as pessoas que tu tem raiva, entre todas as coisas que tu despreza, ou sente inveja, ou sente qualquer coisa ruim, é que todas essas coisas estão acontecendo contigo. Ou seja, é tu o centro de tudo. Essas coisas partem de ti e voltam para ti. E cabe a ti alterar esse ciclo, não ao outro. Não é culpa da guerra, não é culpa do ladrão, não é culpa de ninguém. Existe na tua vida, é um problema teu, então é tu que tem que lidar com ele. É tu que tem que escolher conscientemente sair disso e resolver isso. E não quer dizer que seja fácil, mas que a partir do momento que tu tem a percepção que é teu problema e só tu pode lidar com ele, existe uma possibilidade. Existe uma chance de mudança. Enquanto o problema for o outro, nunca vai existir mudança. Porque nós somos incapazes de modificar o nosso externo sem modificar o nosso interno. Não existe, porque isso é um conceito básico das leis. Que, enfim, vamos continuar, senão eu vou começar a filosofar muito, né? Enfim, daí continuando. As pessoas, elas pensam da mesma maneira, elas tendem a formar grupos. E toda a natureza funciona dessa maneira. Agora uma frase meio de efeito, né? Que tubarão nada com tubarão e sardinha nada com sardinha. Mas essa é a verdade. Se tu quer saber como tu tá a tua vida, é só tu olhar como tá a vida dos teus amigos. É só tu olhar como tá a vida das pessoas que tu mais conhece, que tu mais convive, que tu mais dá poder, que tu mais deixa participar da tua vida. A tua vida é muito similar à vida delas. Te dou absoluta certeza. E que tu não tem que mudar as outras pessoas. Se tu sente que esse grupo não é ideal para ti, tu levanta e tu muda de grupo. E é sobre isso, sabe? Enfim, agora falar um pouco sobre Deus. E que eu vou pedir para você abrir a sua mente, o seu coração para as informações que eu vou te passar agora. Esquecer todos os dogmas religiosos, principalmente. Eu sou uma pessoa que eu já estudei muito sobre religião, como alguns que devem estar ouvindo aqui sabem. Já estudei o evangelho a fundo, já estudei o judaísmo a fundo, já estudei, enfim, diversas escolas mais místicas, mais esotéricas a fundo, e no fim a essência é sempre, 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 sempre a mesma. E eu vou tentar passar aqui para vocês. Vamos lá, alguns alinhamentos sobre Deus. Tudo, em essência, é formado pela mesma coisa. A ciência já chegou num ponto que chama vácuo quântico. E tudo é frequência. Tudo que você emite, você atrai. E tudo que existe ao redor tem uma frequência e te atrai. Porque daí tem a questão da lei das massas, né? Porque uma massa maior atrai uma massa menor, nunca o contrário. Então, tem vezes que tu atrai e tem vezes que tu é atraído. Daí já entraria numa questão mais complexa de tamanho das massas e, enfim. E que no universo tudo é consciência, tudo é informação. E essa informação, ela nunca se perde. E é isso que a gente chama de consciência divina. Bom, agora
a gente tem que alinhar algumas características sobre Deus, ou sobre o universo, ou sobre o que tu chama de algo que é a fonte criadora, que é o que criou tudo, que é de onde partiu tudo. Essa, enfim, coisa que você chama de Deus, ela está em todos os lugares. Ela é onipresente. Ela sabe de tudo, ou seja, ela é onisciente. Ela pode tudo, ela é onipotente. Ou seja, Deus é algo que sabe tudo, está em tudo, cria tudo e é tudo. Qualquer coisa diferente do que eu acabei de dizer é uma tentativa de humanizar Deus. Como assim humanizar Deus? Qualquer coisa que coloque Deus numa posição diferente de um ser que sabe tudo, está em tudo, cria tudo e é tudo, é uma posição que está diminuindo Deus. Entende? E vocês vão entender por que eu quis alinhar isso agora. Porque, principalmente, quem às vezes tem uma questão religiosa muito forte, essa pessoa e vive num paradigma atual, antigo, né, de dualidade, a pessoa, ela humaniza Deus, porque ela põe características humanas, ou seja, de uma criatura que está, teoricamente, abaixo do Criador, mas você põe características humanas em Deus. E isso é humanizar Deus, isso é tirar Deus da posição dele de todo-poderoso. Então, continuando. Isso é uma coisa que já vai começar agora a destoar bastante. Você não precisa se conectar com Deus. E eu vou te explicar agora por quê. Porque não existe a possibilidade de você estar desconectado de Deus. Porque no momento em que Deus é tudo, está em todos os lugares, pode tudo, cria tudo, você está necessariamente conectado com Deus. Porque Ele é tudo. Não existe a possibilidade de você estar desconectado com Deus. Existe a possibilidade de você estar se sentindo mal, de você não estar se sentindo amparado, de não estar se sentindo amado, de estar sentindo que não está sendo guiado, mas desconectado com Deus não é possível. E para ser possível, você teria que supor que existe algo além de Deus. Se você quiser supor que existe algo além de Deus, você tem que supor que Deus não é tudo. Entende? Ou seja, não é fisicamente possível, se você acredita em Deus, acreditar que existe a mínima possibilidade de qualquer pessoa ou de você mesmo estar desconectado de Deus. Porque Deus é simplesmente isso. E você é parte de Deus experienciando a vida humana. Então, quando você está perdido, na verdade, você apenas está experienciando outras frequências. Pode ser uma frequência de dor, de sofrimento, de angústia, mas você não está longe de Deus. Porque Deus criou tudo, inclusive os sentimentos ruins. E eles são simplesmente um indicativo de que você não está no caminho certo. Que você não está numa frequência de abundância, que você não está numa frequência de amor, você não está longe de Deus em nenhum momento. A angústia, a dor, o sofrimento, ela só existe para te redirecionar. Não é uma ausência de Deus. Então, não somos parte da criação fora do todo, somos parte da criação experienciando a criação dentro do todo. Tudo é parte de Deus, somos todos a mesma coisa em essência. Ou seja, quando você julga uma outra pessoa, no momento em que você entende que não existe o outro, e que todos somos um, e que todos somos Deus, experienciando a vida humana através de nós, no momento em que você julga o outro, você está se julgando. E você está julgando a Deus. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. E o que isso significa? Não existe o outro. No momento em que tu tá vendo a maldade do outro e julgando a maldade do outro, essa maldade ela existe dentro de você para ser curada,
para ser tratada, para ser ressignificada, para ser perdoada, para ser o que for, mas não é o outro. É dentro de ti que existe isso. Se não existisse dentro de ti, tu não entraria em sintonia com isso. Já nem existe ti e o outro, mas é só pra gente continuar tendo uma questão mais didática. Bom, agora a questão, né, que algumas pessoas vão sair daqui falando, não, isso é um absurdo. Mas tudo bem, eu realmente entendo que vão ter pessoas que elas talvez não estejam preparadas para esse tipo de abordagem, para esse tipo de percepção, para esse tipo de quebra mesmo de paradigma. E o bem e o mal? Deus é o bem e Deus é o mal, porque Deus é tudo. Se tu quiser acreditar que o mal não é de Deus, tu tem que tirar Deus de ser tudo. Então existem duas entidades. Se existem duas entidades, Deus não é Deus, porque Deus é tudo. Não tem como, acho que não é aqui, mas não tem como uma parte ser ser maior do que o todo, entende? Se Deus é tudo, o mal é parte de Deus. Só que o que acontece? A gente vive nessa coisa dual de bem e mal, de guerra, de tudo. E a gente não consegue aceitar que o mal é parte de Deus. Só que o mal não é parte de Deus como uma tentação, como algo para te fazer sofrer. O mal é simplesmente um indicativo de que tem algo a ser curado dentro da gente, de que tem algo a ser percebido e acolhido dentro da gente. O bem e o mal, eles acontecem ao mesmo tempo, em faixas vibracionais distintas, assim como as emissoras de rádio, assim, ó, esse é o bem e esse é o mal, porque é parte de todo. Tudo é Deus, e tudo é bem e tudo é mal. Só que você escolhe se você vai estar aqui ou se você vai estar aqui. E você escolhe isso pelo que você sintoniza. Você sabe dizer se você está numa sintonia ruim ou se você está numa sintonia boa, porque é só olhar para a sua vida. Não existe outra possibilidade, não existe como você viver externamente algo que não está dentro de você. Se você vive coisas ruins, não é uma punição, é o que existe dentro de você, é porque você é ruim. Você não é, né? Você está ruim. Então você precisa corrigir isso dentro de você e mudar para uma realidade de bondade. Será que eu não sei, talvez eu esteja sendo agressiva agora, mas é porque assim, depois que a gente consegue compreender isso é tão simples, isso é tão óbvio, que a gente passa a conseguir não compreender quando a pessoa não entende que tudo é uma coisa só. E que tudo acontece ao mesmo tempo e no mesmo lugar e não existe lado de lá, lado de cá. Não existe em cima, não existe embaixo. As leis herméticas já falam sobre isso. Que tudo é igual em cima, tudo é igual embaixo. É tudo uma coisa só, é tudo o mesmo reflexo, é tudo a mesma sintonia. E que o que determina o que vai acontecer é qual frequência você escolhe sintonizar. E essa é uma parte importante, que é sobre escolha. Tudo é sobre escolha. A sua vida é uma escolha. A sua vida é a sua escolha. E Deus, ele não quer que você sofra. Você escolheu sofrer. E você vai dizer agora, quer dizer que eu escolhi, sei lá, ser estuprado. Não, ok, talvez você não tenha escolhido diretamente isso, mas alguma coisa que existe dentro de você, e daí são coisas que talvez a gente realmente não tenha percepção para chegar nessa profundidade, entrou em sintonia com isso. E se entrou em sintonia com isso, existe algo para ser curado dentro de você. E isso não é porque o diabo, ou porque a maldade, ou porque isso, ou porque aquilo, não. É dentro de você, se manifesta fora e precisa ser curado dentro. É um ciclo. Tudo são escolhas. E o todo, ele não pode ser menor do que uma das suas partes. Deus é tudo. Tudo é Deus. E se você conseguiu ouvir isso até o final, vamos seguir. E agora, como é que isso, tudo que eu falei até agora se encaixa na sua vida? Vamos lá. Tudo é frequência. O que você emite, você atrai e te atrai. Ou seja, você é atraído, igual eu falei. Sendo assim, tudo que existe no seu mundo exterior é apenas e simplesmente uma evidência do que existe dentro de você.
que existe no seu interior. Então, você vai se conectar com o que você pensar e sentir. E você pode escolher conscientemente imergir em positividade. Você pode escolher ser feliz, independente de qual seja a sua realidade. Porque se a sua realidade é ruim e você está triste, a sua realidade não vai mudar e você vai ficar feliz. Você vai ficar feliz, então a sua realidade vai mudar. A ordem das coisas é diferente. O que molda a sua realidade são as suas crenças. São as coisas que você acredita. Todas as crenças, elas são autorrealizáveis, necessariamente. E é impossível a gente viver algo que a gente não acredita. A sua realidade, ela é exatamente como você acredita que ela pode ser. E emocionalmente é impossível a gente conquistar ou viver qualquer coisa que esteja fora do nosso sistema de crenças. E a maior prova disso é que a maioria das pessoas, 99,9%, vive repetidamente as mesmas situações. As situações, elas não ficam trocando. Uma pessoa, por exemplo, um exemplo assim bem drástico, mas uma mulher que ela casa com um homem ruim que bate nela. Ela separa, ela casa com outro homem ruim que bate nela. Ela separa, ela casa com outro homem ruim que bate nela. E ela faz isso repetidamente. Ela não casa aleatoriamente com um cara bebum, ou depois com um esportista, ou depois com sei lá, cara que vai tratá-la muito bem. Não, ela repete, não é uma aleatoriedade, é isso que eu quero dizer. Ela repete necessariamente os mesmos ciclos, a não ser que ela mude a cabeça dela, ela mude a crença dela, ela perceba que ela faz isso e escolha não fazer mais isso. E é simples, dessa maneira, escolher não fazer mais isso. No menor indício que tu tem na tua vida de que tu tá repetindo um padrão que é ruim para ti, tu tem que escolher conscientemente outro padrão. E não vai ser tão fácil, porque a gente tem essa questão de que a gente é atraído para os mesmos padrões. E sair dessa força de atração e escolher um padrão diferente exige energia, exige força. Exige, talvez, por algum momento, sim, você fazer algum esforço até entrar nesse fluxo natural que é o novo fluxo. Ou seja, a pessoa que ela só tem relacionamentos muito ruins. Para ela sair disso, ela vai ter que escolher conscientemente alguém melhor. E sabe o que é mais engraçado? Talvez esse conscientemente alguém melhor seja alguém que nem atraia ela. Seja alguém que ela não acha interessante. E isso é porque essa pessoa não vai dar para ela o mesmo padrão de coisas que ela repete. A pessoa não vai alimentar o que já existe dentro dela. Então, ela não sintoniza, ela não se conecta com essa energia. Porque é muito boa, é diferente do que ela está acostumada a viver. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ter que se forçar a viver isso. E se forçando a viver isso, ela vai entrar num novo flow. É muito estranho, mas é exatamente assim que acontece. Então, se você consegue entender que tudo é questão de consciência, que tudo é uma questão de vibração, e que quanto mais ações voltadas para o bem você desenvolver, ou seja, quanto mais energia você colocar voltado para algo bom, mais disso você vai viver. Quanto mais amor, mais alegria, mais gratidão você alimenta e vive dentro de você, é um ciclo que se retroalimenta. Sabe o que é engraçado? Muitas pessoas que estão na depressão, elas começam a prestar, por exemplo, ajuda comunitária. Porque é algo que faz tão bem para ela, faz bem para o outro, faz bem para a comunidade de forma geral, que não tem como ela continuar nessa depressão. Não tem como ela se manter num estado ruim a partir do momento que ela está colocando muita energia em coisas boas. Isso quer dizer que vai ser fácil, que vai dar prazer para ela, que vai ser legal? Não. Mas quer dizer que o universo sempre se equilibra. Depois eu até vou falar sobre isso. Então, se você começar a agir conscientemente, incisivamente,
fazendo bem, 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 não tem como, não existe a mínima possibilidade da sua vida ficar ruim, de você ser infeliz, de você ser triste. Não tem como. Porque a vida, ela é matemática. Você faz o bem, você recebe o bem. Você faz o bem, você recebe o bem. É necessariamente assim. Existem, ok, pessoas que elas têm algumas crenças, por exemplo, relacionadas à vitimização. E isso até é um assunto para outra vez. Mas são pessoas que fazem o bem e precisa acontecer coisas ruins para ela. Mas é porque o que elas ganham? Elas ganham o olhar das pessoas ao redor. Elas ganham a mão passada na cabeça. Elas ganham o pobrezinha, se esforça tanto, as coisas nunca dão certo. Ou seja, ela tem um ganho. E a bondade dela se paga nessas questões. E que é bem complexo. Até se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso outra hora. Mas a grande maioria das pessoas não tem esse tipo de problema. A grande maioria das pessoas, se ela fizer o bem, ela vai receber o bem. E às vezes não é tão instantâneo. Às vezes você vai ter que se esforçar. Você vai ter que fazer. Mas uma hora vem. E quando vem, normalmente vem muito. Bom, continuando. Tudo é sempre uma escolha e cada escolha traz consequências. E hoje você está vivendo as escolhas de ontem. E amanhã você vai viver as escolhas de hoje. E que o campo que ele existe ao seu redor, ele vai te conduzir a passar por experiências que estejam sempre alinhadas com o que tu pensa, com o que tu sente e como tu age, aonde tu põe energia. Ok. Agora, assim, eu já falei que não existe como você estar desconectado de Deus, né? Que você está se sentindo mal é simplesmente um indício, uma evidência que você está num caminho errado, não uma desconexão com Deus. Mas existem frequências que fazem a gente se sentir conectado, abençoado, feliz, de bem com a vida, que é justamente a frequência da alegria, a frequência do amor e a frequência da gratidão. Não tem como uma pessoa que sente alegria, amor e gratidão ter uma vida ruim. É impossível. E daí, óbvio, entra dentro do conceito de felicidade individual de cada um. Porque tem pessoas que elas não precisam de dinheiro para ser feliz. Sim, existem. Tem pessoas que elas são extremamente felizes com pouco. E tem pessoas que elas têm muito e elas não são felizes. Então, assim, a felicidade, ela não é igual para todo mundo. Só que pessoas alegres, pessoas que sentem amor e pessoas gratas, elas necessariamente são felizes. Onde elas estiverem. E se elas quiserem algo diferente da realidade que elas têm agora, elas conseguem. Elas vão mudar de realidade. Porque é muita energia, é muita expansão. É muito atrair e ser atraído. E o mais incrível é que tudo que você pode... o mais incrível é que você pode literalmente se forçar a sentir esses sentimentos e alterar rapidamente a sua realidade. Você pode se forçar a ser alegre. Sim, você pode assistir um monte de filme de comédia, um atrás do outro, e ficar rindo. Você vai elevar muito sua frequência. Você pode se forçar a sentir amor. Sim, você pode ficar perto de pessoas que você ama. Você pode ajudar pessoas. E você pode se forçar a sentir gratidão. Mesmo que às vezes de uma maneira que seja, entre aspas, egoísta. Por exemplo, você pode ser muito grato pela sua vida no momento em que você começar, por exemplo, a se voluntariar para trabalhar num hospital, ajudando crianças com câncer terminal. Nesse momento, talvez você tenha uma imensa gratidão pela sua vida. Imensa, que chegue a sentir dor de tão grato que você vai se sentir pelas pessoas ao seu redor terem vivas, por você estar vivo e por você poder estar proporcionando alegria, amor e gratidão a uma pessoa que está partindo, sabe? E não tem como você se colocar numa situação dessa e você não perceber como a vida é abundante, como a vida é imensa, como é alegre, como tudo é amor, como tudo é gratidão. A grande questão é que você está o tempo inteiro se colocando em situações que você não consegue sentir isso. E que provavelmente você quer sentir isso através de coisas que o dinheiro pode comprar. Você quer sentir gratidão comprando coisas. Você quer sentir amor com pessoas demonstrando amor por você sem que você demonstre amor pelas outras pessoas. Você quer se sentir alegre
sem sequer levantar a bunda da cadeira, ficando sentado aqui, fazendo qualquer coisa, às vezes só olhando desgraça na internet, e você quer se sentir alegre. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque não é assim que as coisas funcionam. É tudo um equilíbrio. É literalmente tudo um equilíbrio. Se você dá amor, você recebe amor. Se você dá gratidão, você recebe gratidão. Se você dá alegria, você recebe alegria. E não existe outra possibilidade além disso. Não existe. Já dei mais de R$1 milhão aqui para quem gosta de dinheiro. Literalmente. E bom, existem polaridades, sim. Igual eu já te falei, existe o bem e o mal. Mas essa não é a questão relevante. Porque existe sim o positivo e o negativo. E só que assim, isso é simplesmente uma questão que ela é evidente aqui no nosso plano, que é um plano mais denso, é um plano de terceira dimensão, um plano onde existe matéria, e um plano onde existe essas polaridades mais evidentes, né? O positivo e o negativo. Só que você tem que parar de pensar em bem e em mal. Você tem que pensar no resultado. As coisas ao seu redor estão boas? Então as coisas estão indo bem. As coisas ao seu redor estão ruins? Então as coisas estão indo mal. E vocês têm que pensar que a força do todo, a força do meio, ela sempre vai ser maior que a força individual. Sendo assim, a forma mais inteligente de começar a lidar com energias ruins, lidar com um meio ruim, lidar com uma vida ruim, é mudar de ambiente e mudar as pessoas que estão ao seu redor. O todo, ele é maior. Assim, a força de 5 pessoas é muito maior do que a força de uma pessoa. Se você tem 5 pessoas ao teu redor que você está se sentindo muito mal perto delas, você não vai conseguir mudar elas. É inclusive fisicamente impossível. Você vai sair desse lugar. Você vai procurar 5 novas pessoas que te põem para cima. Porque é sempre sobre você, nunca sobre o meio. O meio, ele é simplesmente uma evidência do que está dentro de você. Se os seus amigos são ruins, você é ruim. Uma pessoa boa, ela merece bons amigos, ela tem bons amigos. Uma pessoa ruim, ela tem péssimos amigos. Senão o universo não seria justo. Senão Deus não seria justo. Sabe? No momento em que acontece algo com você que você não gosta, você tem que perceber o que existe dentro de você que sintonizou aquilo. Porque as pessoas só estão te mostrando o que existe dentro de você. E que cada um tem a sua jornada e que você pode tudo, literalmente, menos viver a vida do outro. Porque a jornada é dele e a sua jornada é sua. E o que é certo para você não necessariamente é certo para o outro. E porque não é sobre mudar o outro. Porque mesmo que agora uma coisa que seria já bem mais avançada, mas senti de falar agora aqui. Mesmo que você efetivamente, digamos assim, você é uma pessoa que você sempre sofre com maus amigos. Todos os meus amigos são ruins, são todos mentirosos, todos me roubam, tudo isso, tudo aquilo. Você começa a querer mudar seus amigos. Se os seus amigos mudarem e ficarem boas pessoas, eles saem perto de você. Eles não são mais seus amigos, eles vão embora. Sabe por quê? Porque você não merece eles. Você merece os amigos ruins que você tem. Por isso que você tem. Se você merecesse amigos bons, você teria amigos bons. Se os seus amigos que são ruins virarem pessoas decentes, eles largam você. É exatamente isso. O seu marido é ruim, sua namorada é ruim, é exatamente quem merece. Se ele for bom, ele vai embora e te larga, porque você não merece. Entendeu? É tudo sobre você. Se as pessoas ou o mundo ao seu redor mudar, você vai sair dali, porque você não merece aquilo, não está em sintonia com você. É tudo, 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 tudo sobre o nosso interno. Então, a grande sacada... Nossa, gente, eu tô cansada e ainda falta, acho que uns 10 slides. A grande sacada é que se tudo é uma grande consciência interligada, se tudo é informação e de alguma forma a gente consegue interferir no campo, modificando a nossa realidade, nós somos então co-criadores da realidade. Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Sendo assim, se hoje você vive uma realidade que não é a realidade que você quer,
é sinal que você não está verdadeiramente alinhado com os seus desejos. Você precisa aprender a lidar com o seu sistema de crenças, curar as suas feridas emocionais, agir, pensar e sentir de maneira alinhada e congruente com o que você diz que você quer. Você precisa, sim, escolher melhor e escolher conscientemente. O mental, que é o nosso pensamento, ele serve apenas para modelar. Quando o pessoal fala de lei da atração, né, fica falando, visualiza, enxerga, vê e tal. Só que assim, o mental, ele é apenas uma parte da coisa. O mental, ele serve para modelar, mas o que cria mesmo é o sentimento alinhado com a ação. Porque a ação é o que realmente põe energia nesse mundo. É através do trabalho, que para quem conhece física, trabalho é energia. Então, você consegue transpor as suas barreiras no momento em que você se coloca em movimento forçado. E essa foi, assim, a grande sacada, assim, que me fez conectar tudo o que eu estudo desde sempre sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade, lei da atração, que é o seguinte: às vezes você vai ter que forçar o movimento, porque ele não é natural para você. Não é natural para você ser uma pessoa feliz se você está há 10 anos triste. Então você vai ter que se forçar a ser feliz. E isso vai ser estranho no início. Só que, como todo comportamento, quando você aprende, ele entra no piloto automático. Então você vai precisar se colocar em imersão de sentimentos e ações relacionadas ao desejo que você quer. É um exemplo que eu já falei, até acho que no meu Instagram um dia desses. A pessoa que ela quer emagrecer, ela precisa se colocar em imersão em coisas relacionadas a pessoas magras. Ela vai precisar se forçar a ir na academia. Ela vai precisar entrar numa dieta. Ela vai precisar talvez andar com pessoas mais magras. Ela vai ter que entrar num ambiente e numa imersão de situações saudáveis. Senão, ela desejar simplesmente não vai fazer ela ficar magra. Vai fazer ela ficar mais frustrada. Simplesmente isso. Então, à medida que você você tem. À medida que você se torna uma pessoa magra, porque todos ao seu redor estão magros, porque você vai na academia, porque você estuda dieta, porque você se alimenta, porque você faz, porque existe trabalho, porque existe ação. O ambiente ao seu redor e você vai se moldar para que isso aconteça. Não existe outra possibilidade. Então, você escolhe viver... desculpa. Agora eu já estou meio bugada, gente, mas tudo bem, que eu acho que o conteúdo está bom, né? Escolha viver o que você quer viver e se mantenha alinhado em pensamentos, sentimentos e ações. Quanto mais alinhado você conseguir, melhor. E se você chega e diz assim, eu não consigo, então age contra a vontade. Age. Eu tô depressivo. Vai ajudar o mendigo na rua. Vai ajudar um hospital. Vai fazer caridade. Vai fazer forçado, se sentindo mal. Vai. Faz um mês seguido. E vem me dizer se tu consegue se sentir mal. Não consegue, é impossível. É inviável. Não tem como. Você conhece uma árvore pelos frutos. O fruto do bem sempre será o bem. E o fruto do mal sempre será o mal. Você consegue saber o que existe dentro de você pelo resultado de fora, né? Então, assim, se você quer dar frutos bons, você precisa ser bom. Só que às vezes, para ser bom, você vai ter que se forçar a ser bom, porque ser bom não é o seu natural. Entende? Sendo assim, agora é para refletir. Entendendo que a sua vida, ela é um exato reflexo de como você pensa, sente e age, a sua vida está como você gostaria? Sabendo que tudo é abundância, porque Deus é infinito e não existe limitação para o todo, o quão abundante está a sua vida nesse momento? Tudo na sua vida é uma evidência do seu estado mental. É uma equação perfeita e sem falhas. Não existe falha em equação matemática. À medida que eu penso, ou seja, que eu determino, eu entrego toda a minha energia ao meu sentimento e eu ajo naquela direção. Eu ajo massivamente. Qualquer área da sua vida que você esteja enfrentando obstáculos, as crenças, elas precisam ser revistas. O que você está emanando?
O que você está escolhendo? Porque a gente começa a mudar e nós vamos sim fazer coisas para nos sabotar. Porque nós vamos fazer coisas para nos manter no nosso padrão operacional. E quando você percebe isso, você tem que continuar. E você tem que persistir. Porque não é que não vai dar errado, é que você vai fazer até dar certo. Entende? Não é sobre não dar errado. Vai dar errado. Vai dar muitas vezes errado. Porque essa vida ela é uma jornada. Ela é uma jornada espiritual, ela é uma jornada de evolução. Você vai sentir dor. Não importa o quão perfeita e alinhado você esteja com Deus e o universo, você vai sentir dor se uma pessoa perto de você vier a falecer. Não é sobre não sentir dor. É sobre o que você faz com essa dor. É sobre se você consegue olhar para a sua dor e aprender com ela e se tirar dessa situação de dor o mais rápido possível e entrar numa situação de fluxo de felicidade e abundância. É sobre isso. Então, agora uma revisão. O problema, ele não está fora. Ele nunca está fora. Se algo na sua vida não está bom, o problema nunca vai estar em algo externo. O externo, ele é apenas uma evidência. O problema, ele está nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas ações que são baseadas nas suas crenças. Busque o reino dos céus, amor, alegria, gratidão, e todo mais lhe será acrescido. E para quem quer algo mais religioso, as promessas de Deus sempre falam em abundância, em todos os sentidos. Se você vive algo diferente disso, não é vontade de Deus, é suas escolhas. E arque com as suas escolhas, aceite que Deus não quer que você viva na merda. Você vive na merda porque você faz por onde? Pronto. Faça diferente. Entende? A dor e o sofrimento, elas fazem parte da dualidade dessa vida, igual eu já falei. Mas o excesso dela, o excesso de dor, o excesso de sofrimento, são apenas uma evidência de que algo dentro de você precisa ser corrigido. De que você talvez precise corrigir seus pensamentos, seus sentimentos, precisa mudar a direção das suas ações, entende? Agora, umas questões práticas, para já começar a partir de agora. Sugestões minhas, não necessariamente são que vão funcionar contigo, mas tudo é uma questão de decisão, primeiramente. Tudo. Então, você tem que desenvolver estratégias de coisas que te coloquem rapidamente para cima. Igual eu falei, maratonar filmes de comédia, fazer caridade, qualquer coisa que te coloque rapidamente para cima. Você precisa colocar isso no seu dia a dia. Você precisa entender que você não converte pessoas, que cada um tem o seu momento, que o que arrasta é o resultado, que a única maneira real de você ensinar alguém é através da sua própria realidade. Que se você quiser mudar o mundo, você simplesmente está se sabotando. Você simplesmente está se negando a enxergar o que existe dentro de você. E que seja lá o que você queira ensinar, contra fatos não existem argumentos. Então, os resultados da sua vida, eles sempre serão o seu melhor advogado. Simplesmente. A pessoa que ela é feliz, ela não precisa dizer que ela é feliz. Todos enxergam isso nela, todos veem isso nela, as pessoas querem estar perto dela. Ou não, ou algumas pessoas querem ficar longe porque elas não se permitem ser felizes, né? Mas é sobre isso. Então, assim, se tornar um teórico é autossabotagem. Então, ficar aprendendo é autossabotagem. Porque o que vai mudar mesmo é o movimento. É a ação. É a ação massiva. Então, você tem que tirar do campo mental e colocar energia, colocar trabalho. E agora sim, umas observações de por que às vezes a gente não consegue mudar. Às vezes a gente não consegue mudar porque a gente cria apego emocional por tudo aquilo que a gente acredita. A gente pega as nossas verdades como absolutas, igual eu falei já para vocês. Então a única coisa que ela te mantém presa, onde você está nesse exato momento, é o seu sistema de crenças. Então você tem que aprender a desconstruir quantas vezes forem necessárias. Porque sempre que você chegar num momento da sua vida que as coisas não estão como você gostaria que elas estivessem, você não tem que pôr mais coisas em cima. Porque tá ruim. Você tem que desconstruir e assentar o chão e construir novamente.
E às vezes uma questão que algumas pessoas não conseguem entender. As tuas crenças, elas te levaram onde você está exatamente agora. E que talvez não seja uma coisa tão ruim. Talvez, inclusive, você já estivesse muito pior e chegou nesse momento de agora, que não é mais tão ruim igual era antes. Mas essas suas crenças não são o suficiente para te levar para um próximo nível. Então você vai ter que desconstruir elas também. E às vezes quando a gente teve uma pequena mudança, a gente fica apegado naquilo, né? Mas a única constância que existe é o movimento. Até vou falar disso depois. Então, se você puder levar apenas uma coisa do que eu te falei até agora, todo esse tempo que eu tô falando, que eu nem sei quanto faz, é que se não funciona, ou seja, se não te traz o que você quer, você tem que mudar. Você tem que cultivar o hábito de desconstruir para então construir. Então você tem que aprender, quem gosta da parte mais religiosa, né, a ver o Criador em tudo, principalmente nos outros. As outras pessoas, elas são apenas personagens da nossa história, que elas existem para mostrar o que tem dentro da gente. Por que você não convive com as mesmas pessoas do que eu? Porque as mesmas pessoas que eu convivo não estão em ressonância com você. Porque não é a mesma energia, não é o mesmo bando. Se você mudar para a mesma frequência que eu, você vai conviver com as mesmas pessoas que eu. Entende? Sendo assim, o auge do entendimento... agora é uma questão que... Enfim. O auge do entendimento do todo é quando você busca o que, além de bom para você, é bom para o outro e é bom para todos. Nossa, isso dá mais umas 3 horas falando. Mas esse seria o auge da concepção, né, de somos todos um. E dar e receber é o fluxo contínuo do universo. O universo, ele é movimento, e sempre que você segura, você está retendo, você prende, você se coloca em estado de estagnação. Troque, dê, venda, mas esteja sempre em movimento. Tudo é movimento. A abundância, ela é movimento. O ciclo natural das coisas é um movimento. O ciclo da natureza é um movimento. A árvore dá o fruto que alimenta o animal, que espalha a semente, a vida vai abundando. Não existe retenção no universo. O universo não retém. Deus não retém, o mundo não retém, a natureza não retém. É tudo sempre uma expansão. No momento em que você está retendo, você está dizendo que você não tem, você está dizendo que vai faltar. Você está entrando numa estagnação. Então escolha não reter, escolha abundar. E não existe dívida no universo, as energias sempre se equilibram. Eu te falei que é impossível você fazer muita caridade e não entrar numa energia de gratidão, é simplesmente impossível. Que para conquistar aquilo que você deseja, o caminho mais rápido é ajudar outras pessoas a conquistarem o que elas desejam, porque a força do todo é maior que a força de um. Todo mundo que forma uma egrégora, um campo de colaboração, esse campo é muito mais forte que o campo de uma pessoa. Se você não pode dar, compartilhar é porque não tem, ou seja, escassez. Faça muito mais do que você é pago para fazer. Em pouco tempo você receberá muito mais do que você faz. Tudo precisa se equilibrar. Sabe qual é o único momento que essa regra não vale? Quando você faz muito mais e se sente injustiçado. Nesse momento você vai atrair mais motivos para ser injustiçado. Você não vai atrair melhor, assim, você quer, digamos assim, você quer aumentar seu salário, você quer ser promovido. Então você começa a agir nessa direção, a se esforçar, a fazer. Só que se isso te despertar um sentimento de que as pessoas não estão te reconhecendo, bom, pronto, zerou. Você já foi pago. Porque você está recebendo o que você está emanando, que é as pessoas não te reconhecerem. Entende? Então você tem que policiar os seus pensamentos nos momentos de decisão. Porque a gente tende a seguir sempre os mesmos padrões. É aquilo que eu te falei, que às vezes não vai ser o que você está sentindo de fazer. Só que você tem que perceber que o que você está sentindo de fazer, às vezes, é algo que vai te pôr sempre no mesmo ciclo. Isso vale muito para relacionamentos e amizades. Uma pessoa que sempre se relaciona com pessoas muito ruins e pessoas que fazem mal para ela, talvez ela nunca
nunca venha a se apaixonar por uma pessoa que supostamente seja boa para ela. Porque não está dentro do padrão de repetição dela. Ela vai ter que começar a mudar isso conscientemente. Ela vai ter que começar a se policiar, a cortar as pessoas assim que ela percebe os comportamentos negativos, a tirar as pessoas da vida dela, a botar pessoas melhores na vida dela. E isso não é um movimento instantâneo, isso é uma mudança, isso vai indo, sabe? Então, assim, agora é uma coisa que, enfim, eu tô dando vários spoilers de coisas futuras para vocês, né? Mas isso é uma questão que até bastante gente que fala sobre espiritualidade fala, e eu vou dar meu ponto de vista agora. Que, assim, entrar em atrito com outras pessoas te permite crescer, porque você só consegue entrar em atrito e gerar coisas ruins, entre aspas, em pessoas, em coisas que estão sintonizando com você. Ou seja, você se colocar em situações ruins te faz perceber a maldade que existe dentro de você. Só que, ao mesmo tempo, a melhor maneira de você lidar com isso é saindo disso, não é se expondo a isso. Porque você não é Jesus para andar no meio dos maus e permanecer bom, sabe? Você não é um santo, você não é Buda, você não é sei lá quem você queira acreditar que o pensamento, o sentimento e a convicção foram maiores que o meio, a ponto deles ensinarem e transbordarem algo mesmo no meio da maldade. Então, assim, você não é essa pessoa, sabe? Se você quiser ser, você pode vir se tornar a ser. Só que talvez exista um trajeto, entende? Então não se coloque à prova em questões desnecessárias. Escolha facilitar a sua vida. Então, agora, de novo, o que eu já falei anteriormente, que sabe a única coisa que existe em comum em todos os seus problemas é que eles são seus. Se tá na sua vida é para ser curado e apenas você pode fazer isso. Que toda pessoa que chega até você é a pessoa certa. É a pessoa que está evidenciando o seu interno e está evidenciando as suas escolhas e está evidenciando o que existe dentro de você. Não existe outra possibilidade. Tudo que existe ao seu redor foi você que escolheu. Então, assim, você não gosta do seu redor, faça escolhas diferentes. Saia desse local. Entende? Vamos lá. E vamos agora. Você vai escolher sempre o mesmo padrão enquanto você não escolher conscientemente mudar. E como eu mudo? Chegamos agora na parte interessante, né? Que sem eu ter falado tudo o que eu falei até agora, essa parte não faria sentido. Como eu mudo? A gente muda primeiro criando consciência de que, ok, não está do jeito que eu gosto, ou não está do jeito que eu quero. Então a gente precisa ter decisão e clareza. O que você quer? O que você quer? Então você precisa se botar num movimento de imersão e repetição. Você vai se forçar, sim. Forte impacto emocional. Quem conhece pode usar hipnose, pode usar meditação, pode usar visualização, pode usar todos os atalhos que tiver para serem utilizados. Então a gente precisa forçar essa ação, precisa pensar, sentir e agir. Deu. Gente, incrível. Bom, agora eu vou ler para vocês. Eu tô bem cansada, mas nossa, a aula chegou agora ao fim. Agora eu vou falar para vocês da minha proposta mesmo. Que é assim, que com certeza quem chegou até aqui já pode mudar completamente a vida com o que eu falei. Porque eu falei tudo que eu sei. E tudo que eu demorei mais de 10 anos estudando desenvolvimento pessoal, lei da atração, todos os cursos que você pode imaginar, tá tudo aqui, literalmente. E só que assim, se você quiser ajuda para colocar isso que eu te expliquei até agora em prática, eu posso te ajudar. E eu posso trocar com você. Bom, o que é a minha proposta? Eu quero desenvolver, está sendo desenvolvido ainda. Eu não sei no momento que você está assistindo isso, talvez já esteja pronto. Mas agora, nesse exato momento que eu estou gravando, eu desenvolvi um passo a passo completo, simples e objetivo para você tornar consciente, decidir e aprender a maneira certa de entrar em imersão, usando a repetição e usando outras técnicas para então modificar a realidade. Ou seja, toda a teoria eu te dei aqui. Só que eu posso te guiar como você faz para colocar essa teoria em prática. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Assim, o que você vai encontrar?
nesse exato momento. Tem uma introdução com mais alguns alinhamentos de tópicos. Eu vou falar basicamente sobre a limpeza do ambiente, ou seja, sobre você mudar mesmo o ambiente, sobre resolver os problemas e sobre se deixar atrair para a vida que você quer. E tudo isso focado nessa questão de reprogramação que eu falei para vocês. Trazer para a consciência, tomar uma decisão convicta de mudar, forte impacto emocional, que pode ser hipnose, reprogramação, e a questão da repetição e da imersão no assunto. Dentro do curso, eu também vou entregar tudo o que eu sei para vocês, todos os melhores exercícios. O curso ele é completamente prático, porque a parte teórica ela já está aqui para vocês. Então, o que vai acontecer? São exercícios, literalmente, exercícios que vão ir te guiando para você fazer essa transformação na sua vida. Então, se você quiser seguir essa jornada comigo, seguir essa jornada literalmente de imersão, modificação do seu eu, entendendo que é simplesmente com você e que se tá na sua vida, é você que tem que mudar e é você que vai transformar a sua vida. Eu te convido então para entrar no meu programa. Eu vou botar o link em algum lugar e acredito que seja isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Quem entrar na primeira parte da turma, né, que é a turma beta, entre aspas, vai ter um acompanhamento maior. Depois ele vai ficar gravado. Eu não sei em que momento que você está assistindo isso. Só que, se você assistiu até agora, se você se conectou com esse conteúdo, se abre para a possibilidade, sabe? De que talvez, só talvez, eu tenha algo que pode te fazer dar um salto. E que talvez seja muito mais simples do que você imagina. Que talvez esteja a literalmente apenas um clique, sabe? Faz essa troca comigo e vamos construir o mundo que a gente quer, tá bom? Beijão, muito obrigada por ter assistido até agora. Clique em algum lugar e bora pra cima. A gente se vê do outro lado.